Amém. Então, boa tarde a todos, né? A paz do Senhor Jesus. Já é a terceira ministração hoje, né? Já tivemos duas aí maravilhosas. Acredito que estamos aí com bastante ânimo, né, Jai? Basta olharmos para Jesus, né? Jesus, diante de todas as situações difíceis que ele passou e enfrentou, ele teve ânimo e venceu. Amém? E eu gostaria de poder compartilhar com vocês hoje, né, uma passagem que está lá em Marcos, no capítulo 3, do versículo 1 e 6, tá certo? Vai falar sobre a cura de um homem da mão seca. Eu vou ler aqui na minha tradução, é a Bíblia edição pastoral, tá? Então, diz assim: Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia ali algumas pessoas espiando para ver se Jesus ia curá-lo no dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-se e fique no meio. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Amém? Então, irmãos, né, aqui nós vemos, né, que Jesus, ele cura um homem no dia de sábado, né, e com isso aumenta a polêmica com os fariseus, né, que começa já a discutir e tramar a sua morte, né, que triste. Veja bem, interessante notar aqui no texto que diz que Jesus ficou cheio de ira, né? Essa palavra, né, que Jesus ficou cheio de ira, ela aparece também lá em Mateus, né, quando lá no templo, né, que ele estava fazendo do templo lugar de comércio. Jesus chega lá, né, e vê tudo aquilo, ele também ali ficou irado, né, expulsou eles do templo, né, até diz, a minha casa é uma casa de oração, né, e vocês estão fazendo covil de ladrões. Então, a gente vê assim, né, a importância que ele dá, né, a importância que é estar olhando para Jesus, né, e ter essas reverências, certo? E assim, poucas vezes que vemos Jesus irado, né? E aqui ele irou, nesse texto, fala que ele ficou cheio de ira e também de tristeza, né? Por que tristeza, né? Pela dureza do coração daqueles fariseus, né? Então ele diz: poxa, né? Como vocês são duros de corações. Ora, eu não posso, né, curar um homem no dia de sábado, né? Ou seja, eles estavam presos à lei, né, irmãos? Estavam presos à lei, né? E tão duro de coração, porque a lei, né, era de Deus. E com relação ao Antigo Testamento e ao Novo, né, Deus ele quis preparar o povo, né? Por isso deu normas às leis, certo? A fim de que o povo tivesse, né, um coração pronto a receber Jesus, né? Com quem vem a graça, né, que nos dá a capacidade, né, divina de amar, né, de fazer o bem. Ou seja, né, por causa então da lei, eu não posso fazer o bem ao meu próximo, né? Eu não posso acolher, não posso ajudar, né? Só porque é dia de sábado. Então, esses homens, na verdade, eles estavam longe de Deus, né? Então, percebemos assim que, né, percebemos que o fato, né, de nós
né, muitas vezes ir à missa, né, os cultos, as reuniões, né, só isso não nos torna cristãos, só isso não nos torna homens de Deus, né? Mas sabemos que por mais que tudo isso é importante e é bom e precisamos disso, de estar juntos, mas é preciso nós, né, estar unido a uma vivência cristã, né? Estar unido, né? Isso é preciso, né? A fazer o bem, a ter a caridade, né? Não é isso que fala lá em 1 Coríntios 13, né, que vai falar acerca dos dons, ainda que tivesse todos os dons de fazer o bem, né, curar, ajudar, né, mas se eu não tiver a caridade, o amor, né, essas coisas, né, não teria valor. E é isso que Jesus mostrava ali, né, com aquele homem, né? Então, aqueles homens, por causa de uma regra, né, por causa de uma lei, eles eram capazes de não fazer o bem, eles estavam presos à lei. Então, veja que absurdo, né? Então, Jesus fala, olha, né, eu não posso curar só porque é dia de sábado, ou seja, nós não podemos fazer o bem. Então, eu vejo assim, amados, que a verdadeira fé, né, ela sempre vai, né, nos levar a amar o próximo, né, a fazer o bem, a acolher uns aos outros, né? E se no meio da igreja, né, existe pessoas que ainda não sabem disso, né, não vive essa prática, né, então ela não descobriu ali o que é a verdadeira fé, tá certo? Então é assim que eu vejo. Então a verdadeira fé, né, isso da fé está lá em Tiago, né, eu até tinha pedido para o Carlos, lê para mim, Tiago 2,17. Assim também a fé, por si mesma, é morta, se não tiver obras. Veja bem, então uma fé sem obra é morta, né? Então, para nós termos fé, precisamos também praticar as boas obras. A fé, ela se traduz em obra, em amor. Por isso, né, foi muito significativo aquilo que Jesus fez ali no meio deles, né? De curar aquele homem da mão seca, né? Jesus chama aquele homem, né, por meio, e aquele homem já estava ali à espera de Jesus, porque ele sabia que Jesus podia fazer tudo isso, tá certo? E logo em seguida eles, né, já trama, né, já vê o Jesus fazendo bem, as pessoas já pensando em fazer o mal. Isso é muito triste. Então, muitas vezes, nós também, no mundo de hoje, podemos ver quantas vezes temos a mão seca, irmãos, passando para o lado espiritual, uma mão que não é capaz de ajudar o próximo, de estender a alguém, um amigo que precisa. Então, nós precisamos estar dispostos a ajudar um ao outro, né? Então, quando nós não temos isso, podemos ver isso é uma mão seca, né? É um coração duro, né? Então, precisamos, né, estar pronto a fazer o bem, a caridade, né? Então, muitas vezes, nós temos as mãos vazias, né? Quantas pessoas, às vezes, precisam de nós, né? Uma pessoa que, às vezes, né, chega na nossa porta, pede algo, e a gente mal apenas olha para a pessoa ou fecha a porta, não dá, né, atenção. Você no semáforo, alguma pessoa vai lá, pede uma ajuda, você, às vezes, até levanta, né, o vidro do carro. Então, isso é mão seca, né? Então, as nossas mãos, elas precisam estar abertas, a estender, a ajudar o próximo, né? Tem até uma musiquinha, uma canção que a gente canta, que fala, né, as nossas mãos estão cheias, né, das suas bênçãos, todo aquele que eu tocar, abençoado será, né? Essas são as mãos de Jesus, que quando ele chama aquele homem, né, e ele ali curou aquele homem da mão seca. Com certeza, a partir desse momento, esse homem teve a disposição, né, para ajudar, para abençoar as pessoas, né? Então, era isso que eu queria transmitir a vocês, né? Vou deixar mais uns minutinhos aí para alguém completar, né? E assim, que Deus possa nos abençoar, né? Que nós possamos estar prontos, dispostos a ajudar o próximo, ajudar aquele que precisa, estender as nossas mãos, né, sem ficar olhando, porque hoje, por exemplo, para nós é o domingo, né, o domingo eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer isso, então, se alguém precisar de mim num momento desse, eu não posso ajudar. Não, né, Jesus quer que nós fazemos o bem, ajudamos o próximo. Amém? E é isso.